Vamos ler aí o texto então, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou os mansos, pois herdarão a terra. E aí continua, as bem-aventuranças. Hoje eu quero falar apenas sobre bem-aventurados mansos, pois eles herdarão a terra. Aqui nós temos um sermão muito famoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o Sermão do Monte. E aqui nós começamos o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E hoje muitas pessoas, muitos cristãos, eles olham para o Sermão do Monte como se fosse algo que nós, como igreja, não deveríamos obedecer, que nós, como igreja, não deveríamos almejar, nos submetermos a esta palavra, a este sermão de Jesus Cristo. O interessante é que quando eu e você olhamos para esse texto, Jesus ele está dirigindo este sermão e começa-se com essas bem-aventuranças ao seu povo, à sua igreja, ou seja, aos seus discípulos. E quando nós analisamos um pouco aqui as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte, que compreende aí Mateus 5 ao Mateus 7, são coisas extremamente profundas. Se você parar para analisar aqui as bem-aventuranças, você vai perceber que é algo impossível, falando humanamente, eu e você cumprirmos. Humanamente falando, é impossível nós obedecermos isso que o Senhor Jesus instruiu a sua igreja a obedecer. E com isso eu não estou dizendo que nós estamos livres de obedecermos o Sermão do Monte e toda a Escritura. Mas a importância que eu e você temos que dar a um texto como esse e a toda a palavra de Deus é que nós precisamos de uma intervenção divina diária em nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós todos os dias, para que nós, de fato, possamos obedecer às Sagradas Escrituras. O nosso grande objetivo, não é sermos felizes, sermos prósperos ou qualquer outra coisa. O nosso grande objetivo, e nós existimos, em primeiro lugar, é para glorificarmos a Deus. E a maneira de você glorificar a Deus é se submeter à palavra dEle. É obedecer às suas ordens, os seus mandamentos. É exatamente isso que eu e você precisamos todos os dias. Isso nos leva a nos prostrarmos diante de Cristo. Isso nos leva a aclamarmos a Ele, porque nós não damos conta de seguirmos essas instruções. Nós precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo agindo em nós, nos fortalecendo, para que de fato nós possamos viver uma vida que glorifiquemos a Deus por meio de nossa existência, por meio do nosso trabalho, por meio da criação dos nossos filhos e por aí vai. O interessante é que quando você olha aqui para as bem-aventuranças, Jesus começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes, Não tem nada a ver aqui com vida financeira, mas é sim nós reconhecermos a nossa miséria espiritual, que nós não podemos nada sem o Senhor, que nós dependemos dEle. E depois ele diz, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Aqui não é qualquer tipo de choro. As bem-aventuranças, elas estão aqui numa ordem gradativa. Só vai chorar aquele que é pobre de espírito. Só vai se dobrar diante do Senhor e clamar a Ele, derramar lágrimas diante dEle, aquele que reconhece que é um miserável, que é um pecador, que é um depravado. E Jesus disse, olha, felizes os que choram, pois eles serão consolados. Mas não é qualquer tipo de choro. Não é aquele choro que a pessoa derramou suas lágrimas porque ela perdeu um iPhone, porque ela perdeu uma propriedade, porque ela perdeu dinheiro. Esse choro é um pouco mais profundo do que isso. Não é esse choro por coisas materiais. Nós temos que aprender a chorar por conta dos nossos pecados. Muitas vezes derramamos inúmeras lágrimas porque perdemos coisas. Perdemos dinheiro, perdemos um carro, mas nós não choramos por conta dos nossos pecados. E os nossos pecados são algo gravíssimo contra o nosso Deus, que é santo, santo e santo, como diz a Escritura. Nós temos que olhar para o pecado e sermos radicais contra o pecado, como Cristo nos ensinou. Porque você precisa se lembrar, nós precisamos nos lembrar constantemente
que o nosso pecado colocou o nosso Senhor na cruz do Calvário. O meu pecado e o seu pecado colocou Cristo no madeiro. Então nós não podemos flertar, brincar com o pecado. E por isso temos que aprender a confessá-los diariamente diante do Senhor, porque nós estamos transgredindo a lei de Deus. Estamos pecando contra um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos libertar dos nossos pecados. E muitas vezes nós amamos as coisas que Deus abomina. Isso não é possível para mim e para você. Nós não podemos amar coisas que Deus abomina. Nós não podemos flertar e brincar com o pecado. Temos que ser radicais. E Jesus disse, olha, aqueles que choram pelos seus pecados, esses vão ser felizes. Eles vão encontrar refúgio, refrigério hoje. E não apenas hoje, aqui nesta vida, mas também na eternidade. Hoje nós já encontramos aqui refrigério, restauração e renovo para a nossa vida, para enfrentarmos a cada dia. Mas nós temos a certeza da eternidade. E Jesus então diz, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E é isso que eu quero abordar aqui hoje com a graça de Deus. E Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas por que os mansos serão felizes? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. As bem-aventuranças e todas as escrituras, elas vão na contramão do ensino deste mundo. E principalmente quando nós falamos de felicidade, que é a ideia aqui das bem-aventuranças, felizes os mansos. E os ensinos de Cristo, as bem-aventuranças, vão na contramão do ensino dado pelo mundo. O que o mundo ensina e entende sobre felicidade. Preste atenção. Jesus disse, olha, felizes são os humildes. Felizes são os que choram. Felizes são os mansos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os misericordiosos. Felizes são os puros de coração. Felizes são os pacificadores. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. E quando nós olhamos para esse mundo, o que nós enxergamos? O que o mundo aplaude são aquelas pessoas, o que o mundo valoriza são os fortes. O mundo valoriza o arrogante, o poderoso, aquele que se impõe pela força. É isso que o mundo valoriza. Mas o interessante é que Jesus olha para nós, olha para os seus discípulos e diz, feliz é o manso. Com esta bem-aventurança, Jesus ele estava frustrando praticamente a expectativa do seu povo, a expectativa ali dos seus discípulos. Porque nós nos lembramos, já estudamos aí a Escritura, e você se lembra, muitos tinham uma visão errada acerca do Messias. Muitos esperavam a vinda de um Messias, de um libertador. Mas aquele povo, eles esperavam talvez um Messias, um libertador político. Talvez eles esperavam ali um libertador materialista, um Messias materialista. Talvez um Messias guerreiro ali. E nós percebemos isso, inclusive, na vida dos discípulos, que andaram anos com Cristo. E mesmo assim, parece que eles nutriam ideias equivocadas acerca do Messias. Será se ele vai estabelecer um reino aqui nesta terra e nós vamos ser os seus ministros? Nós vamos conduzir a nação juntamente com ele? Ou seja, se assim Deus me permitir, nós vamos trabalhar. Primeiro, o que Jesus não disse, o que não é ser manso, o que não significa ser manso, para depois então nós entendermos o que significa ser manso. E por que eu e você devemos ser mansos? Por que nós devemos ser mansos? Qual é o resultado de nós obedecermos às ordens de Cristo? Qual é o resultado de nós andarmos e vivermos em mansidão? E como alcançarmos isso? Primeiro, o que não significa ser manso não é um atributo natural. Muitas pessoas acham que é um atributo natural. Jesus ele não está falando aqui daquela qualidade que talvez algumas pessoas possam possuir, porque vieram ali de um lar com uma boa formação familiar, talvez porque eles têm uma personalidade um pouquinho mais tranquila, talvez porque eles têm um temperamento mais sossegado. Só que Jesus não está falando apenas de algo externo. Jesus não está falando aqui apenas de algo convencional. Jesus está falando de algo que acontece no nosso interior. Jesus está falando da graça de Deus agindo sobre nós. Jesus está falando do Espírito de Deus agindo sobre nós. Nós vemos aqui a obra, o fruto do Espírito.
Como disse Spurgeon, ser manso não é virtude, ser manso é uma graça de Deus. Ninguém aqui é naturalmente manso. Nenhum de nós. Nenhum de nós somos naturalmente manso. Não é algo que eu e você recebemos ali de berço. Não é algo que está ligado, é próprio da minha e da sua personalidade. O que Jesus está nos ensinando vai além disso. Vai além disso. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus pecados é que de fato podem ser mansos. Não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. É isso que Cristo está nos mostrando. Ser manso não é você ser frouxo, não é você ser mole, não é você ficar impassível diante dos problemas da vida. Talvez seja assim que a sociedade espera de alguém. Na maioria das vezes, essa é a ideia de alguém manso, que a sociedade idealiza. É aquela pessoa que não tem coragem de se impor. É aquela pessoa que ela se curva diante das ameaças. Não é isso que Jesus está dizendo que é ser manso. Como o pastor disse aqui no início, nós viemos de um povo guerreiro. Nós viemos de um povo que lutou até a morte. Nós viemos de um povo que não temeu a morte. Nós temos como exemplo o nosso mestre, Cristo Jesus. A Escritura diz que quando as pessoas olhavam para a face de Cristo, via que ele estava disposto e convicto a enfrentar a morte, porque ele obedeceu à ordem do Pai. Ele sabia que ele veio ao mundo com um propósito, e era ser pendurado no madeiro, então ele executou a sua missão, ele cumpriu a sua missão. Nada pôde pará-lo, mesmo que algumas pessoas tentassem intervir, poupando a própria vida. Mas Cristo diz, não, eu vim ao mundo e venho cumprir um propósito. Então não é esse o conceito que Jesus está dizendo. Ser manso não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser medroso, não é ser fraco. Isso não é ser manso. As pessoas mansas foram profundamente fortes e enérgicas. Basta você olhar para a Escritura. Nós percebemos isso na Escritura. Olhe para os profetas do Antigo Testamento, olhe para os apóstolos do Novo Testamento, olhe para Cristo. Pessoas que enfrentaram tudo e todos para anunciar a verdade, para pregar o Evangelho. Mesmo ali sendo perseguidos, eles não se dobraram. Continuaram a pregar a verdade e anunciar a verdade. E é exatamente isso que eu e você temos que fazer. Olhe para os servos de Deus do passado, pessoas morreram justamente porque mantiveram os seus posicionamentos. Pessoas morreram porque se mantiveram firmes diante da Escritura, obedeceram a Deus, serviram a Deus de verdade. Jesus, ele se auto-intitulou manso e humilde de coração. Mas olhe para Jesus, ele usou um chicote para expulsar os vendedores do templo. Jesus, ele foi forte, foi guerreiro, ele teve coragem para enfrentar a cruz. Esse é o nosso mestre, são os exemplos que nós temos. Ser manso não é que nós temos que manter a paz a qualquer custo. As pessoas acham que ser manso é isso. Nós temos que manter a paz a qualquer custo. A Escritura diz, o que depender de vós, se possível, mantenham a paz com todos, se possível. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos valores, nós não podemos abrir mão da nossa fé, nós não podemos abrir mão das Sagradas Escrituras, nós não podemos ser coniventes com o pecado, nós não podemos ficar em cima do muro. Quando se trata da nossa fé, nós temos que tomar posições, nós temos que ficar firmes. Não tem como nós agradarmos a grego e troianos. Vai chegar um momento que alguns ficarão, não gostarão das nossas posições, mas você não pode ser neutro. Você precisa ter uma opinião. Pessoas que acham que ser manso é isso, é ficar em cima do muro. Nós não podemos aplaudir aquilo que Deus abomina. Nós não podemos, nós como cristãos não podemos. Ser manso também não é uma atitude ou apenas um controle externo. Tem pessoas que são assim, não é? Porque talvez está ali em meio aos irmãos da comunidade ou em um local público, ela se controla ao máximo. Às vezes fica irado, por dentro há um vulcão ali, mas ela se mantém. Há pessoas que conseguem manter essa calma. Há pessoas que são assim, conseguem manter esse domínio diante de circunstâncias adversas, mas por dentro estão explodindo, são como um vulcão
conseguem até esconder diante dos homens. Diante dos homens eles mantêm uma aparência, mas e será se diante de Deus essa calma é verdadeira? Muitos eles não falam mal, mas eles desejam mal. Muitos desejam. Muitos se alegram, né, com o fracasso do outro. Ser manso não é isso. Mas o que significa então ser manso? Ser manso é uma pessoa que ela é submissa à vontade de Deus. Ser manso é isso, é você se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra o seu Deus. Uma pessoa mansa, ela não murmura contra o seu Deus, contra o seu Criador. Pelo contrário, ela se submete à palavra de Deus, ela se submete à vontade de Deus. Ela se rende à vontade do seu Senhor, porque ela acredita, ela confia em Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Ela sabe que Deus está no controle de sua vida, assim como Jó disse à sua mulher: ora, nós recebemos bem de Deus, o bem de Deus, porventura, não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa é como o apóstolo Paulo, que ele diz que sabia viver e viveu contente em toda e qualquer situação. A sua confiança estava em Deus, depositava a esperança e a confiança em Deus em todos os momentos de sua vida. Ser manso é como o apóstolo Paulo, que vive dando graças a Deus, louva ao Senhor, bendiz ao Senhor, porque ele confia e ele acredita em Cristo, ele acredita em sua palavra. E nós temos a palavra de Deus, e o Senhor nos traz esta mensagem, e nós podemos confiar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não precisamos temer as adversidades, nós não precisamos temer a circunstância alguma, se a nossa vida estiver pautada em Deus, se a nossa vida e a nossa esperança estiverem em Deus. Segundo, ser manso é uma pessoa que está debaixo do controle de Deus. Ela está ali sendo conduzida por Deus. É aquela pessoa que foi quebrada por Deus, quebrada pela palavra de Deus. É uma pessoa quebrantada, uma pessoa que morreu para si mesmo. Ele está sendo conduzido por Deus. A mansidão é fruto do Espírito. É aquela pessoa que está sobre a autoridade e o controle de Deus. Ela obedece à palavra de Deus. Nós não fomos chamados para obedecermos à cultura, nós fomos chamados para obedecermos às sagradas Escrituras, que são a palavra de Deus para mim e para você. E é a ela que nós nos sujeitamos, é a ela que nós nos dobramos. O manso é aquele que tem a força sobre o controle. Ele não é fraco, ele tem um domínio. Ele tem um domínio próprio, que o Senhor habita nele. Provérbios, capítulo 16, vai dizer: mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Aquele que domina o seu espírito é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Meu irmão, ser grande, ser forte, não é dominar os outros. Muitos acham que é isso, né? Ser grande, ser forte é dominar os outros. Ser grande, ser forte é dominar a si mesmo. É dominar a si mesmo. Uma pessoa mansa, ela reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Uma pessoa mansa é assim. Nós olhamos para a Escritura e nós enxergamos o quão depravado nós somos, quão pecadores nós somos. Nós olhamos para Isaías, ele diz que da planta dos pés ao alto da cabeça não há nada são em nós. Ou seja, nós estamos contaminados, nós sabemos. Deus abriu os nossos olhos e enxergamos a nossa podridão e a nossa miséria espiritual. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, quais são as primeiras palavras que nós dizemos? Ô Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um pecador, sou um miserável homem pecador. Se não fosse a tua graça, eu estava perdido. Nós assumimos quão miseráveis nós somos diante de Deus. E você pode ter acabado de orar, feito esta oração, mas se alguém se levantar e apontar o dedo em seu nariz e dizer: você é um miserável, você não vale nada, você é um pecador, e por aí vai, garanto para você, se você pudesse, você dava um soco nele. Ah, dava. E você acabou de orar isso: eu sou um miserável, eu sou um pecador. Mas não reconhece diante dos homens aquilo que você acabou de dizer diante de Deus. Nós não admitimos isso. Nós não admitimos que as pessoas venham, tentem nos confrontar desta maneira. Como certa vez uma mulher enviou uma carta a um irmão,
E ela, de forma dura, fez pesadas acusações a este irmão. O irmão ficou angustiado, aflito, diante daquela situação. E ele então vai orar a Deus. Pede para que Deus pudesse conduzi-lo, Deus desse graça, para que a resposta pudesse vir. E é claro, se fosse falando naturalmente, responderia ele à altura. E ele então ali quebrantado, retorna para a irmã a carta e diz: irmã, nossa, ainda bem que você não me conhece como Deus me conhece. Porque se você me conhecesse da maneira que Deus me conhece, eu estava perdido. As suas acusações seriam infinitamente bem mais pesadas contra a minha pessoa. Seriam infinitamente mais fortes contra mim. Meu irmão, só aquele que está de joelhos diante de Deus é que reconhece que ele não é nada. Só aquele que está prostrado diante do Senhor, que reconhece que ele não pode nada sem Deus. Só aquele que está dobrado diante de Deus, com seus joelhos dobrados diante do Senhor, que sabe, se Deus não o conduzir, se Deus não o guardar, se Deus não o proteger, ele está perdido. Somente reconhece é aquele que está de joelhos diante de Deus. Ser uma pessoa mansa é aquela pessoa que suporta as ofensas. Uma pessoa mansa, ela não é facilmente provocada. Uma pessoa mansa, um espírito manso, ele não se incendeia por qualquer coisa. Ele não diz: eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, um espírito manso não é assim. Só que há algumas coisas que se opõem à mansidão. Há algumas coisas que se opõem para mantermos esse caminho e obedecermos à palavra de Deus. E uma delas é sermos precipitados. Quantas pessoas não são assim? São precipitadas em tudo que elas fazem. Elas falam antes de pensar. Elas agem antes de refletir. Não pensam o que vão falar. Não estão nem aí. Perdem o controle emocional. Perdem tudo. Isso não é uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa, ela não age dessa maneira. Tem muita gente que ela não se embriaga de vinho, mas ela se embriaga da ira. Guarda a ira dentro do coração, ódio dentro do coração. E quando você cultiva essa ira descontrolada, uma ira descontrolada, ela suspende o uso da razão. Quantas pessoas perdem a razão justamente por conta disso? Porque há uma ira descontrolada dentro delas e elas acabam perdendo a razão. O engraçado é que muitos são frios em suas expressões, num culto, por exemplo. Enxergam inúmeras dificuldades de levantar as mãos, de abrir os lábios e fazer uma oração. Abrir realmente os lábios e orar a Deus. Mas na hora da ira, na hora da mágoa, do ódio, esbravejam, são enérgicos, mas na hora de expressar a fé, muitas vezes estão ali, retraídos. Outra coisa que se opõe diante da mansidão é a maldade. Uma pessoa mansa, ela não faz o mal. Uma pessoa mansa, ela não fala mal, ela não deseja o mal, porque a Escritura nos ensina. A Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que aquele que odeia ao seu irmão, ele é um assassino. Basta você analisar ali as cartas do apóstolo João. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz que aquele que chama o seu irmão de tolo, ele é réu. Ele está ali condenado ao fogo do inferno. Ele se diz, chamou o irmão de tolo, está sujeito ao fogo do inferno. Outra coisa que se opõe à mansidão é a vingança. A Deus pertence a vingança. Ora, nós cremos que tudo está no controle de Deus, nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos e devemos nos posicionar, como já foi dito aqui. Mas nós não cultivamos esse sentimento de vingança dentro de nós. E quando eu digo sentimento de vingança, não é apenas você querer matar alguém, porque talvez muitos de nós não cultivamos isso. Mas às vezes alguns cultivam e ficam nutrindo a vingança dentro do coração. Talvez ele não tenha coragem de executar alguém, de matar alguém. Mas ele fica ali talvez esperando que alguém possa fazer aquilo que ele tanto desejou. Fica maquinando aquilo dentro do coração, fica ruminando aquilo ali dentro de sua vida. Fica praticando isso. Outra coisa também que se opõe à mansidão é nós queremos falar mal. Viver em comunidade é a maior bênção que existe, meu irmão. Mas a Escritura diz, suportai-vos uns aos outros. Nem todo mundo é fácil. Nós sabemos disso.
mas é o lugar da bênção de Deus. Quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, é uma bênção. Um culto como esse é uma bênção quando nós nos reunimos para celebrar a Deus. Mas viver em comunidade não é fácil. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a pedir perdão. E nós temos que aprender a obedecer às Sagradas Escrituras. A Bíblia nos ordena que nós não podemos falar mal uns dos outros. A Bíblia diz que nós não podemos fazer assim, nós não podemos agir desta maneira. Deus abomina esse tipo de atitude. Não é isso que nós lemos lá em Provérbios? Que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então é algo que nós temos que aprender a vigiar constantemente. Nós temos que aprender a estarmos ali atentos para não cairmos. Tem muitas pessoas que elas fazem com um comentário sutil. De uma forma sutil, pode tentar ali jogar a honra do outro no ralo. Ele não tem a coragem de colocar uma arma na cabeça dele, mas faz um comentário de uma forma sutil para colocar a vida do outro no buraco. Uma pessoa mansa é aquela que perdoa as ofensas. Jesus foi categórico ao dizer: se você estiver orando e se tem alguma coisa com outra pessoa, você deve perdoar. Por quê? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, eu estou orando e tenho algo contra o meu irmão, eu preciso perdoá-lo para que Deus perdoe as minhas ofensas. Não adianta orar sem perdoar. Não adianta nós orarmos sem perdoarmos o nosso próximo. Quantos de nós lembramos das injúrias, daquilo que as pessoas nos fazem de mal, mas nós não nos lembramos daquilo que elas fazem de bom para nós? Quantas vezes elas nos ajudaram? Muitas vezes uma pessoa fez 99 coisas boas para você, te ajudou, te serviu. De repente, um dia que ela diz um não para você, você vai ficar com um não. Aquela pessoa não serve mais, não pode andar junto mais. Não posso amar, não posso respeitar, não posso andar mais junto com aquela pessoa. Muitas vezes nós cultivamos isso. Nós lembramos daquilo que a pessoa fez de mal, que muitas vezes nós sentimos que pisou em nosso calo. Mas nós não nos lembramos de tantas coisas boas, de tantas bênçãos que aquelas pessoas foram em nossas vidas. E temos que aprender. Certa vez um pastor foi visitar a comunidade, uma irmã no leito de morte, e aquela irmã cultivava um ódio dentro do seu coração por uma determinada pessoa. O pastor olha para ela e pergunta: irmã, você está pronta para perdoá-lo? Você está pronta para perdoar o seu inimigo? E a resposta daquela mulher foi apenas uma: não, eu não estou pronto para perdoá-lo. Mesmo sabendo que eu estou indo para o inferno, mas eu não estou disposto a perdoá-lo. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Jesus é o nosso modelo de homem manso. Basta nós olharmos. Quando ele era maltratado, como ele fazia? Ele fazia ameaças às pessoas? Não. Não era assim. Jesus não tinha esse tipo de atitude. Como que deve ser? Como que nós devemos proceder? Como que deve ser o perdão? Já que o manso ele perdoa. Já que o manso perdoa aquele que o ofendeu. O perdão ele deve ser real. Assim como Deus faz comigo e com você. Deus nos perdoa. Deus não fica guardando o nosso pecado para si. Deus nos perdoou. Deus nos perdoou dos nossos pecados. Deus não fica guardando os nossos pecados dentro de uma sacolinha para no momento oportuno esfregar em nossa cara. O perdão é real. Deus nos perdoa e esquece. Deus nos perdoou dos nossos pecados. Não nos cobra mais. Mas quantos têm uma inúmera dificuldade, têm inúmeras dificuldades de perdoar e esquecer, de perdoar e virar a página. Porque é isso que eu e você temos que fazer. Ora, se as pessoas nos ofenderam, nós temos que perdoá-las. E temos que virar a página. Isso você aplica em nossa comunidade, nós vivendo como igreja. Nós vamos errar. As pessoas falham. Nós falhamos. Você precisa praticar isso no seu casamento, na criação dos seus filhos. Não tem como perdoar e ficar voltando. Aí lembra de um episódio, uma discussãozinha que se iniciou e volta-se toda uma história de mágoa, ressentimento e dor. Imagine se Deus fizesse isso comigo e com você.
Imagine se Deus jogasse em nossa cara, todas as vezes que nós erramos e falhamos, as histórias lá do passado. Então nós temos que aprender, se queremos viver bem, queremos a bênção de Deus sobre nós, temos que aprender a perdoar e virar a página, assim como Deus faz conosco. O perdão, ele é pleno. É isso que nós aprendemos na Escritura, Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Não tem como meio perdão. Não, é perdão por completo. Se você é manso, você perdoa. Não apenas meio perdão. Vou perdoar algumas ofensas. Não. Perdão é algo constante. Nós vemos isso na Escritura, que Deus ele é rico em perdoar, diz Isaías 55. Deus é rico em perdoar. E aí algumas pessoas perguntam, né, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. É apenas um princípio para que eu e você possamos nos atentar. Enquanto a pessoa estiver ali arrependida, querendo uma oportunidade, nós estamos ali. Estamos ali para perdoar, para amar, para cuidar e para andarmos juntos. Não há cristianismo sem perdão. Não há cristianismo sem perdão. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoa, você não pode ofertar a Deus. Se você não perdoa, você não pode orar a Deus. Se você não perdoa, como que você quer ser perdoado? Como que nós queremos ser perdoados? Se você não perdoa, você não tem paz. Se você não perdoa, você fica doente. Quantas doenças desencadeiam justamente por conta disso? A pessoa guarda mágoa, guarda ira dentro do coração. Quantas pessoas vivem dominadas e atormentadas por conta disso? Muitos perdem até mesmo de desfrutar de um momento agradável, justamente porque está cultivando mágoa. E a outra pessoa nem sabe, mas aquela pessoa está no mesmo ambiente que ela. E ela, então, a festa acabou, estragou o momento. Ou seja, perdeu a paz, vive atormentado, porque não perdoa. Se você não perdoa o seu irmão, você precisa se lembrar, você não está ferindo apenas ao seu irmão. Nós estamos transgredindo o mandamento de Deus. Nós estamos ferindo a Deus. É isso que nós temos que nos atentar. Quais as razões para nós sermos mansos? Primeiro, nós devemos ser mansos porque Jesus foi manso. Jesus foi manso. Jesus é um homem perfeito. E ele foi manso e humilde de coração. Quando ele foi humilhado, ofendido, ele não revidava à mesma altura. Ele não revidava à mesma altura. Se você prestou atenção nas palavras dos inimigos de Jesus, foram infinitamente mais amargas do que aquilo lá na cruz do Calvário. E como Jesus respondeu? Quais foram as palavras de Jesus de perdão e salvação? Ele orou pelos seus inimigos, ele chorou pelos seus inimigos. Ele perdoou os seus inimigos. E ele nos convidou a isso. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se nós temos dificuldades muitas vezes de orar pelos nossos próprios familiares, se nós temos dificuldades muitas vezes de orarmos pelas pessoas que nós amamos, quando dirá pelos nossos inimigos. E Cristo está dizendo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Cristo não nos exorta a aprendermos com Ele, a fazermos milagres, a abrirmos os olhos dos cegos. Cristo não nos exorta a levantarmos os mortos, mas Ele nos exortou a aprendermos a sermos mansos e humildes como Ele é. Então nós temos que nos parecer com o nosso Deus. Nós temos que nos parecer com o nosso Senhor. A cada dia nós devemos desejar isso, parecer com o meu Mestre. Nós devemos ser mansos, porque os nossos irmãos do passado, os servos de Deus do passado, foram pessoas mansas. Olhe, por exemplo, para Abraão. Abraão abriu mão dos seus direitos de escolher. Deixou o outro passar à frente. Olhe, por exemplo, para Moisés. A Escritura diz que ele era o homem mais manso de toda a terra. Quantas injúrias o homem sofreu? Quantas vezes o povo se rebelando? O que ele fazia? Caía de joelhos e orava a Deus. Buscava ao Senhor, como diz lá em Êxodo, capítulo 15. Buscava ao Senhor. Davi, um grande exemplo, nós conhecemos a história de Davi. Saul o perseguia.
Claro que ele não ficava lá na frente dando bandeira, né? Mas preste atenção, veja a história de Davi. Teve a oportunidade de executar Saul. Davi estava ali. A mansidão. Nós temos que aprender isso. Temos que aprender. Qual que é o resultado da mansidão? Uma profunda alegria, uma profunda felicidade. Jesus diz: felizes os mansos. Os mansos são felizes. Os mansos são bem-aventurados. É uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias. Não é assim que um cristão genuíno vive? Ele está ali, se sente realizado. Mas isso somente para aqueles que têm um relacionamento íntimo e permanente com o Deus vivo e todo-poderoso. São somente esses que têm comunhão com Deus, que vivem para Deus, que obedecem às Sagradas Escrituras, é que vão desfrutar disso. Que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a inúmeros problemas, eles continuam firmes. Eles herdarão a terra. Nesse sentido, os mansos já são herdeiros nesta terra. Como eu disse, ele é uma pessoa satisfeita. O cristão é uma pessoa satisfeita. Ele sente-se contente. Ele nada tem, mas possui tudo. Não foi isso que o apóstolo Paulo nos disse? Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Em 2 Coríntios. Paulo também diz em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O manso é um cidadão do céu. O manso é o filho de Deus. É aquele que busca a cada dia se parecer com o seu Senhor. Busca se parecer com Deus. E a maior bênção é um dia nós estarmos com Cristo. Passarmos a eternidade conhecendo o nosso Senhor. Passarmos a eternidade bendizendo ao nosso Deus. E como ser manso? Como ser manso? Conhecendo a Deus. Se submetendo à palavra dele. Que a cada dia eu e você, o nosso desejo seja realmente nos parecermos com Cristo. Como Paulo vai dizer em Romanos 8. Que é para isso que nós existimos. Nos parecermos com Cristo. Glorificarmos a Deus por meio de nossas vidas, por meio de nossa existência. Então a pergunta que eu deixo para cada um de nós é: nós somos mansos? Nós somos. Você é uma pessoa mansa? Se você é manso, qual estágio você está? Você tem vivido para a glória de Deus? E nós temos que orar para aprendermos a sermos mansos com Jesus. A olharmos para a vida de Cristo. E ser manso, como eu disse, não é ser fraco. Não é você não ter posição. Mas é você ser como Cristo. Olhar para as atitudes de Cristo. Olhar para como nosso Senhor era. E se tivermos que enfrentar inúmeros problemas, inúmeras adversidades, mesmo assim somos pessoas mansas, guerreiros, assim como os nossos irmãos do passado. E como o nosso Senhor, que enfrentou a morte, enfrentou a cruz. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.